Olá, bom dia, povo lindo de Deus. Paz seja com todos. Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E eu almejo que esse vídeo lhe encontre em paz, segurança, tranquilidade e confiança no Senhor. Amém? Nós lemos essa semana vários livros, né? Foi uma semana, como eu disse, que seria uma semana muito rica, porque nós lemos Números, Deuteronômio, Salmo e João. Deus falou conosco de uma forma assim, como sempre, poderosamente, né? Uma forma poderosa. Glória a Deus. Nós começamos a leitura da palavra de Deus no domingo, dia 13, onde nós lemos Números 25 e 26. Vamos falar do Velho Testamento, certo? Números 25 e 26. Estava falando sobre a adoração a Baal Peor, que um deus estranho, e a praga que houve, porque o povo começou a adorar Baal Peor. O segundo recenseamento, as normas para a partilha das terras e o segundo recenseamento dos levitas, que era feito o censo deles separados, porque os levitas eram separados para servirem ao Senhor. Números 27 e 28, nós lemos no dia 14. Fala sobre a herança das filhas de Zelofeade, porque eram mulheres, né? E naquela época tinha aquela diferença, mas aí Deus determinou uma lei para isso. Mostra Josué apresentado como sucessor de Moisés e fala sobre as ofertas diárias, do sábado, ofertas mensal, da Páscoa e da festa das semanas. No dia 15, nós lemos Números 29 e 30, que continua falando das ofertas, né? Da festa das trombetas, do dia da expiação e da festa dos tabernáculos. Mostra também a regulamentação dos votos. No dia 16, nós lemos Números 31 e 32, que mostra a vingança contra os midianitas, a divisão dos despojos e as tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, que desejaram permanecer em Gileade. Nos fala também no dia 17, no dia 17 nós lemos Números 33 e 34, que fala as etapas da viagem deles a partir do Egito, né, de todos os lugares por onde eles passaram, as normas para a ocupação e a distribuição de Canaã e as suas fronteiras. E nós terminamos a leitura de Números, onde lemos Números 35 e 36, no dia 18, né, na sexta-feira, que fala das cidades dos levitas, as cidades de refúgio e a lei da herança das mulheres, baseada no caso das filhas de Zelofeade. Então, nós podemos aprender muito com números e vamos falar um pouquinho sobre isso. Ontem, dia 19, nós lemos Deuteronômio. Começamos a leitura do livro de Deuteronômio. Autor, né, que é Moisés, e Deuteronômio me deixa muito feliz. É um livro muito rico. O livro de Deuteronômio faz uma pequena revisão de algumas leis e de tudo que aconteceu em Israel até aquele momento, né, até então, e nos mostra que nós temos à nossa frente as bênçãos e as maldições, dependendo das nossas escolhas. E nos mostra mais ainda que a cada dia, ou melhor, que dia a dia, nós necessitamos, como eu falei, urgentemente e sempre, dia a dia, da presença de Deus nas nossas vidas, para nos orientar a respeito dessas escolhas, para nos orientar, para nos dar sabedoria, para que nós venhamos a escolher as bênçãos e não as maldições, para que nós venhamos a escolher a vida e não a morte. Deuteronômio 1 e 2 começa com a ordem para partir de Horebe, a nomeação dos líderes para ajudar Moisés, a expedição do reconhecimento da terra prometida, a rebelião contra o Senhor, o castigo pela rebelião e pela desobediência, os anos no deserto e a vitória sobre o rei de Hesbom. Como eu falei, faz um apanhado geral, né? Deuteronômio começa assim, com um apanhado geral de todas as leis e de tudo que aconteceu. E o que nós podemos aprender com o Velho Testamento? Né? Se você for perceber lá em Números 27, versículo 15, Moisés diz ao Senhor que o Senhor, o Deus que a todos dá vida. Aqui ele estava mostrando que foi o Senhor que escolheu Josué como sucessor dele. E aqui ele fala o Deus que a todos dá vida. E isso, irmãos, vem sendo confirmado em toda a Bíblia, que o nosso Deus,
o nosso Senhor e Salvador, que é só Ele que pode nos dar vida. A palavra nos diz, nós aprendemos lá em Gênesis, que Ele fez o homem e soprou o fôlego de vida. Do homem Ele fez a mulher e soprou o fôlego de vida. A palavra do Senhor diz que do pó nós vemos e do pó nós retornaremos. Em algum dado momento, que só o Senhor sabe, Ele irá buscar esse fôlego de vida. E esse corpo aqui irá perecer, irá acabar, porque o que vai valer é o nosso espírito. E aí nós queramos a Deus que nós venhamos a aprender, como nós falamos aqui em Deuteronômio, que nós venhamos a buscar estar na presença do Senhor, para que a gente tenha bênção, para que a gente tenha vida eterna com Cristo Jesus. Então nós podemos aprender no Velho Testamento, com Números e Deuteronômio, ele nos mostra o tempo todo que o nosso Deus, ele nos abençoa. O nosso Deus, eu acho interessante também lá em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 29, Moisés, quando estava explicando a eles, né, que eles não ficassem apavorados com um povo, que era um povo muito forte, quando eles tomassem a terra prometida, né? Quando eles herdassem a terra prometida, ele diz assim, não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, está indo à frente de vocês, é Ele que lutará por vocês, diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Só que ele diz isso, que apesar dele ter dito tudo isso, eles não confiaram no Senhor. Ele diz assim no 32, apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. Irmãos, assim como Deus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, orientou aquele povo no deserto durante 40 anos, mesmo aquele povo sendo rebelde, sendo, idólatra, pecador, como eu e você, como nós. Deus ainda assim os amou e os acompanhou de dia numa coluna de nuvem para espantar, né, os animais, para amenizar o calor, para orientar eles, e à noite numa coluna de fogo para espantar também os animais e para aquecer eles no deserto. Ele guiou aquele povo, ainda assim ele guiou. E conosco ele faz também. Muitas vezes nós estamos no deserto, eu quero lhe dizer que talvez você esteja passando pelo deserto, mas mesmo no deserto, o nosso Deus, aquele que nos dá vida, que soprou em nossas narinas o fôlego de vida, que nos conhece desde quando nós estávamos no ventre materno, o Senhor continua nos guiando, o Senhor continua nos orientando, mesmo no deserto. O Senhor é conosco. E muitas vezes Ele está ali nos orientando para que nós venhamos a aprender alguma lição, tirar alguma lição de tudo aquilo. Pois nada é em vão. Tem um ditado que diz, né? Nada é em vão. O que não é bênção é lição. Não é isso? Então, nada é em vão. Aprenda que o nosso Deus, Ele é conosco. Ele nos abençoa. Moisés continua no capítulo 2, versículo 7, dizendo: o Senhor, o seu Deus, tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. E eu volto a repetir. Assim como ele foi com aquele povo no deserto, ele é comigo e com você. Então, assim, não abra tua boca para dizer que Deus não é contigo. Não abra tua boca para murmurar, para reclamar. Eu sei que às vezes dói, o deserto castiga. É muito frio muitas vezes, é muito calor muitas vezes, é incômodo, machuca, dói. Mas Deus é conosco. E até nas dores, até nos machucados, nós podemos aprender. E se seguirmos a vontade do Senhor, nós iremos passar por esse deserto rapidamente. Porque a vontade de Deus para aquele povo é que ele passasse pelo deserto rapidamente para chegar à terra prometida. Então obedeça a voz de Deus. Fique atento, esteja atento à voz de Deus, para que você não precise passar mais tempo nesse deserto que você está passando. Amém, irmãos? Porque a vontade de Deus era ser uma coisa bem rápida. E muitas vezes nós estamos passando pelo deserto por conta das nossas escolhas, por conta dos nossos pecados. Então, que nós venhamos a nos voltar para Deus, pois nós sabemos que Ele é o Senhor das nossas vidas e Ele tem nos guiado. Amém? E eu vou continuar falando do Novo Testamento, que foi o que nós aprendemos, mas no outro vídeo. Então fica aí ligadinho que no outro vídeo eu irei falar do Novo Testamento e já irei lhe passar os livros que nós iremos ler essa semana. Amém? Te espero lá. Amém?